Vamos para o nosso próximo tópico, que é racionalização de denominadores. Quando nós tivermos numa fração o denominador, quer dizer, o termo de baixo, sendo um número irracional, é de praxe, é comum nós fazermos uma pequena alteração nos termos da fração para encontrar uma fração equivalente à original, porém com um denominador racional, quase sempre inteiro, porque é mais fácil trabalhar com frações com termos inteiros nos seus denominadores do que com termos irracionais. Como assim? Qual conta, meu caro amigo, você acha que é mais fácil de ser feita na mão? Na mão, sem calculadora. 1 dividido por 1,414 ou 1,414 dividido por 2? Pois é, ambos os resultados vão ser praticamente iguais. Só não vão ser iguais porque a raiz de 2 não é 1,414. Estou aqui arredondando 3 casas decimais só para ilustrar, tá certo? Se nós aqui considerarmos a raiz de 2 como sendo 1,414, colocar as reticências, né, para indicar que se trata de um irracional, aí você vai perceber que a segunda conta é muito mais fácil de ser feita do que a primeira, e aí sim vão dar resultados idênticos. Então por isso que você racionaliza os denominadores, para tornar a conta mais fácil. Não é que seja errado você ter um denominador irracional. Não é errado, só não é prático tê-lo, digamos assim. Então, quando você tiver uma raiz quadrada num denominador, sozinha, como nesse caso aqui, 1 sobre raiz de 2, só apareceu a raiz de 2, mais nada embaixo, para você racionalizar esse denominador, basta você multiplicar ambos os termos da fração pelo próprio denominador, pela própria raiz de 2. Ficaria 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 daria raiz de 4. Sendo que a raiz de 4 é exata. Quanto é que é? É 2. Ok? Aí você obteve a segunda fração, que vai te levar a esse exemplo aqui. 1,414, as reticências, né, que é a raiz de 2, dividido por 2. Essa conta, se você considerar só as 3 primeiras casas, é muito mais fácil de ser feita do que a primeira, que é a fração original. Tá certo? Então, a primeira fração, 1 sobre raiz de 2, é absolutamente igual a esta, raiz de 2 sobre 2, sendo que o denominador da segunda deixou de ser um número irracional e passou a ser um número racional, que é o 2. Ok? Mais exemplos disso aí. Mais uma vez, no denominador, nós temos uma raiz quadrada que apareceu sozinha, não é isso? Raiz de 5 sobre raiz de 3. Então, vamos multiplicar ambos os termos da fração pela própria raiz de 3, tá certo? Repare que não é importante racionalizar o numerador, e sim o denominador. É ele que tem que se tornar racional. Tá certo? Em cima, tanto faz se vai permanecer ou não irracional. Ficaria raiz de 15 em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, não é verdade? Sendo que a raiz de 9 é 3. Tá certo? Então, quando você multiplicar a raiz de 3 por raiz de 3, na prática é só tirar o radical, né? Vai ficar só o radicando, só o 3. Como aqui em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. Tá certo? Essa burocracia aqui você não precisa, né, fazer sempre. Você pode pular essa parte. Tá certo? A próxima questão é uma expressãozinha. Raiz de 8 mais raiz de 6 sobre raiz de 6 menos 4 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Não se desespere, não se afobe. Vamos racionalizar o denominador da primeira.
depois da segunda, com calma, e aí sim, vamos trabalhar com as novas frações, já com seus denominadores racionais. Por favor, não cometa esse crime hediondo de cortar aqui raiz de 6 com raiz de 6 e raiz de 3 com raiz de 3. Pelo amor de Deus, tá certo? Não faça isso. Só poderíamos cortar se aqui fosse vezes, e aqui também, tá? Não faça isso. É uma tentação cortar raiz de 6 com raiz de 6 e aqui também, mas não caia em tentação, porque você vai errar feio esse exercício, tá? Então, raiz de 8 vezes raiz de 6, raiz de 6 vezes raiz de 6, e aqui embaixo a mesma coisa. 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, e aqui embaixo a mesma coisa, tá? Como é que vai ficar então esse exercício, essa expressãozinha? Vamos lá. Raiz de 8 vezes raiz de 6, raiz de 48. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Poderíamos colocar logo direto o 6 aqui, como vimos no exercício anterior. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36, que é o 6. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Poderíamos botar direto o 3 aqui. Embaixo a mesma coisa, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 48 vimos já algumas vezes, ele é 4 raiz de 3, né? Simplificando. Raiz de 36 é o 6, raiz de 9 é o 3. Agora nós temos duas frações com denominadores racionais, denominadores inteiros. Para subtrair duas frações, você tira o famoso MMC, né? Nos denominadores. MMC entre 6 e 3, que é o próprio 6. Vamos lá, ver como é que vai ficar isso aí. O MC é o 6, não é isso? Por 6 dá 1, por 3 dá 2. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, quer dizer, 1 vezes 4 raiz de 3, 4 raiz de 3. 1 vezes 6, 6. 2 vezes menos 4 raiz de 3, menos 8 raiz de 3. E agora, muito cuidado. Esse menos aqui, ó, na frente da fração, vai trocar o sinal aqui desse menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Com esse menos na frente, vai se tornar igual a mais. Cuidado, ok? 6 mais 6 dá 12. 4 raiz de 3 menos 8 raiz de 3 dá menos 4 raiz de 3. Certo? Tudo isso sobre 6, que é o MMC que você encontrou aqui em cima. Aqui não está errado, poderíamos até parar aqui. Só que você pode ainda andar um pouquinho, simplificar um pouquinho, colocando o 4 em evidência. 4 é um fator comum entre o 4 raiz de 3 e o 12. Colocando em evidência, né? 12 dividido por 4 dá 3. Menos 4 raiz de 3 dividido por 4 dá menos raiz de 3. E aqui no finalzinho você pode simplificar o 4 com o 6. Encontrando 2 que multiplica 3 menos raiz de 3 sobre 3. Tá certo?